A minha viola, eu sou um negro cantador. O negro canta, deita e rola, lá na senzala do Senhor. Dança, canta aí, negro nagô. O negro mora em palafita, em barraco, não é culpa dele não, Senhor. A culpa é de uma abolição que veio e não libertou. Não poderia iniciar minha fala sem saudar esse dia. Que antes de eu chegar aqui, lutaram que muitos negros e negras pudessem ter acesso também à faculdade. Mas o trabalho que eu venho apresentar, ele tem como tema o desafio do pedagogo recém-formado para atuar no ensino fundamental 1. Os autores dessa obra sou eu, Bruno Conceição, Cacilda Freitas, Edinalva Oliveira, Isabela Brandão, Jaqueline Silva, Luciana Maia, Marta Pereira, com orientação da professora Silva Passos. Nosso desejo, quando a gente colocou esse tema, era buscar conhecer a história da pedagogia e a formação da figura do pedagogo, analisar seu papel no espaço formal da educação, a sala de aula, e descobrir os desafios que um pedagogo recém-formado pode encontrar atuando nas salas de aula do ensino fundamental 1, tentando entender por que, em muitos casos, a teoria é bem diferente da prática. Temos como objetivo identificar e compreender os desafios do pedagogo na sala de aula do ensino fundamental 1, onde a atuação do docente recém-formado se depara com a contraposição da teoria e a prática. E como luzes, analisar o processo histórico-pedagógico, conhecer o perfil atual deste profissional e compreender os limites e possibilidades de sua ação pedagógica na instituição de ensino. E a grande inquietação que nos traz aqui é quais os principais desafios encontrados pelo pedagogo recém-formado na atuação em salas de aula do ensino fundamental 1. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa e explora alguns grandes autores como Aranha, Freire, Lakatos, Marconi, Libânio e Saviani. O caminho que queremos fazer é a partir do contexto histórico da pedagogia, a formação do pedagogo, o perfil do pedagogo e as dificuldades de ação no ensino fundamental 1. Partindo então do nosso contexto histórico. Apesar de que a educação ela tem início desde 1549 com a chegada dos jesuítas ao Brasil, o termo pedagogia ele tem origem no Brasil em 1823, com a apresentação de um deputado que apresenta como projeto de lei a Escola das Primeiras Letras, porém mal compreendida com o termo de pedagogia, e tem uma intervenção do deputado França, onde depois de 9 anos é então ali instituída a primeira escola normal do Brasil, que vai tratar da formação de pedagogia, e depois tem mais força e organização com o decreto de lei de 11.190/39, onde tem também ali a organização da primeira faculdade de Letras e Filosofias para a pedagogia. E Libânio resume esse processo, esse contexto histórico nos dizendo: o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo da prática educativa concreta, que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana. A formação pedagógica ela se deu por blocos: pelo implementador, institucional, transformador, disciplinador, questionador e orientador. Porém, hoje, essa formação ela não acontece mais assim, dividida. A área de pedagogia ela abrange vários espaços.
Hoje a gente é formado para atuar tanto no ensino da educação infantil, fundamental, e até substituir professores quando falta a disciplina, tanto no ensino médio como no Fundamental 2. E Libânio também conclui nos ajudando dizendo assim, que o profissional qualificado, o pedagogo é um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos, para entender demandas socioeducativas de tipo formal e não formal. Que perfil tem este profissional? Primeiro, no campo da ética, apesar de ser uma profissão que não existe um código de conduta de ética. Entretanto, a este profissional é confiado também um processo, desde quando este é um participante do processo de transformação da vida daquelas a que foi confiado. E aí também parte de um compromisso, que a partir de que eu estou atuando como docente, eu tenho um compromisso com aqueles que estão ali e esperam de mim muito mais do que aquilo que eu posso oferecer. Então, o meu cuidado no planejar, no atuar, ele vai bem por esse caminho que eu preciso ter no meu perfil e no meu cuidado da ação pedagógica. Além de que, existem três características que o pedagogo ele jamais pode perder, que é a questão de ser o professor, de ser o teórico, de ser aquele que ensina e que aprende, mas ser também o educador, que vai mais do que as salas de aula, que entende que aqueles que estão ali reunidos têm necessidade de um processo de educação que é para a vida, e não somente para o conhecimento teórico. Além de tudo, a este também é confiado uma questão de ser pesquisador, porque não se pode parar somente com o certificado da graduação enquanto pedagogo. É necessário que este continue estudando, pesquisando, para a sua atuação cada vez mais possa ser melhor e cada vez mais possa compreender o que vem acontecendo de mudança no processo educacional. Entender esse processo crítico e responsável. Não dá para ser tudo ao pé da letra. É preciso compreender o contexto em que está inserido. E nesse contexto em que se insere, tem uma autocrítica àquilo mesmo que está se ensinando, ao mesmo tempo aquilo que está aprendendo. E ter essa responsabilidade de conferir aquele conteúdo que está querendo passar, ao mesmo tempo aquele conteúdo que está aprendendo. E ter essa flexibilidade. Tudo a gente não pode realizar, mas o pouco que a gente consegue realizar já é um tudo. E ter essa consciência de compromisso e de responsabilidade nos traz essa questão de saber dialogar e não impor diante de que eu sou o professor e você é o aluno. Freire, então, nos fala desse grande perfil dizendo que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E quais são as dificuldades que a gente aponta nesse trabalho? Primeiro, a estrutura escolar, visto que na demanda escolar, ainda mais no processo de escola pública, muitas vezes o vice-diretor é aquele que assume o papel de diretor, é aquele que assume o papel de coordenador pedagógico, e é aquele que muitas vezes também tem que ir para a sala de aula para ser o professor. Nessa demanda, você não tem a quem muitas vezes recorrer e partilhar um processo de construção, um processo de conjunto naquele espaço escolar. Então, quando nada, também a escola tem uma estrutura que já não lhe ajuda no processo educativo. Visto também a grande questão ali que hoje o índice de violência que as escolas que acontece na escola demanda de um processo de que tudo que não é resolvido na rua hoje é resolvido dentro da escola. E não existe mais. Na rede particular, a gente tem a equipe de segurança, mas se fica na portaria. Na rede pública, nem mais a ronda escolar ela acontece. E, por outro lado, não se existem políticas públicas que garantam a segurança pública dentro da escola.
Quando se fala em segurança, só se pensa em se chamar o policial para falar com uma criança ou com uma adolescente. E esse processo precisa ter bastante cuidado. Depois demanda também da valorização profissional. E quando a gente traz valorização profissional, a gente não quer só tratar da questão financeira, mas tratar também da questão do ser profissional, que precisa pensar, que precisa estudar e que precisa ter essas orientações e ter essa facilidade para poder atuar na sua profissão. O envolvimento da família, que não consegue dar aquilo que também não tem, ou tem essas demandas todas, como o colega já trazia, da grande estrutura que hoje procede na nossa sociedade. E o contexto social, que ele jamais pode ser deixado de lado. Em que local essa escola está? Que público é esse com quem que a gente tem que trabalhar? E ter essa análise da teoria, que ela não pode jamais ser esquecida como um processo de auxílio. Tudo isso que hoje a gente aprende nas universidades, ela não é o suficiente. Ela vai ser para nós um auxílio para a nossa atuação. E a gente, então, partilhou desse texto, como a gente trazia no início, com esses autores, Aranha, Freire, Lacatus e Libânio.